Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmo de número 9, versículo 1. Como que nós podemos deixar de contar as maravilhas do Senhor? Ele tem sido maravilhoso e tem feito grandes coisas. A você que nos acompanha nesta hora, eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E como é maravilhoso poder ter a sua companhia todas as quartas-feiras e durante a semana, né? Para aquelas que nos acompanham, não ao vivo, mas depois que o estudo já fica aí gravadinho para você se deliciar nele. Estamos em festa, 3 anos, estamos comemorando e agradecendo a Deus pela Tarde das Mulheres. E você que faz parte dessa história não pode ficar de fora sem receber o nosso muito obrigada, o nosso abracinho, porque nós redundamos toda a glória ao nosso Deus. Pois bem, antes da gente continuar com uma nova série que nós já iniciamos, reforçamos a você que ainda não adquiriu a Bíblia da Caminhada Bíblica. Opa, não deixe de adquiri-la. E se você já adquiriu, presenteie para alguém que você ama. Ainda hoje recebi um testemunho da Madalena aí de Teresina, Piauí, não é? Que pôde assim adquirir e entregar para sua cunhada. Que Deus continue abençoando sua vida, minha querida, que sempre está conosco, e a cada uma de vocês que tem feito parte desse maravilhoso projeto. Outro convite especial para você é para participar do nosso Recanto da Família. As famílias têm sido bombardeadas e nós precisamos investir na família. Esse tempo não é um tempo de gastar dinheiro, mas é um tempo de investimento. Dias 14 a 16, agora está se aproximando de abril. Esteja conosco, convide outras famílias, podem ser casados, podem ser solteiros, não tem problema, tem quarto para todo mundo, né? E nós estamos assim, aguardando, com a expectativa no Senhor de que seja um final de semana bastante abençoado. Se você desejar adquirir tanto a Bíblia quanto ter mais detalhes sobre o Recanto da Família, faça contato pelo nosso telefone 051 981 11 9571. Eu gostaria então de já fazer uma leitura devocional de Spurgeon, porque daqui a pouquinho nós vamos ver algumas de vocês aí na telinha, que nos encaminhou alguns vídeos, mas aguarde, daqui a pouquinho. Vamos ouvir primeiro a palavra do Senhor através desse devocional? O texto base se encontra em Ruth, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, a parte B. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Sempre que temos o privilégio de comer do pão que Jesus dá, nós ficamos assim como Ruth, satisfeitas com a refeição completa e extremamente saborosa. Quando Jesus é um anfitrião, nenhum convidado sai da mesa faminto. Nossa mente se farta com a preciosa verdade de que Cristo revela. O nosso coração se contenta com Jesus como o completo objeto amado de nossa afeição. Nossa esperança se satisfaz, pois quem temos nós no céu além de Jesus? E o nosso desejo, ele é totalmente saciado. Pois o que podemos querer mais do que conhecer Cristo e ser achado nele? Jesus preenche nossa consciência até que ela fique em perfeita paz. Nosso julgamento, com a persuasão da certeza dos seus ensinamentos, é completa. Nossa memória, com lembranças do que ele fez, e nossa imaginação com a perspectiva do que ele ainda vai fazer, é real. Como Ruth se fartou e ainda lhe sobejou, assim também, meninas, acontece conosco. Temos grandes projetos, pensamentos que poderíamos obter tudo de Cristo. Mas, ao fazermos o nosso melhor, precisamos deixar uma enorme sobra. Sentamos à mesa do amor do Senhor e dizemos, nada além do infinito irá me satisfazer. Sou tão grande pecadora que precisa haver mérito infinito para lavar os meus pecados.
mas nós tivemos o nosso pecado removido e descobrimos que há mérito de sobra. Tivemos nossa fome saciada no banquete do amor sagrado e descobrimos que há uma abundância de carne espiritual sobrando, sobejando. Há determinadas coisas na palavra de Deus das quais ainda não desfrutamos e que somos obrigados a deixar por um tempo, pois somos como os discípulos para quem Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Sim, existem graças que ainda não alcançamos, lugares de encontro mais próximos a Cristo que ainda não atingimos e alturas de comunhão que os nossos pés ainda não subiram. A cada banquete de amor, há muito mais cestas de sobra. Vamos engrandecer a liberdade que o Senhor nos dá na pessoa de Cristo Jesus e nos alimentar de forma que possamos nos fartar e sobejar com a maravilhosa palavra de Deus? Fica aí então esta maravilhosa mensagem já para você começar a pensar como nosso Deus tem sido bondoso em não nos deixar famintas da sua palavra, né? A Tarde das Mulheres tem esse principal objetivo: alimentar a alma das mulheres, mostrar as verdades bíblicas para que nós possamos nos amoldar ao caráter de Cristo através do seu Espírito Santo. Que as mulheres do nosso amado Brasil e aquelas que já nos ouvem fora do nosso amado país, de outros países, possam se fartar com a palavra de Deus, possam sobejar da palavra de Deus no que diz respeito a ter interesse, a priorizar, a buscar verdadeiramente se alimentar com a riqueza que é a maravilhosa palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe desde já, querida mulher. E vamos lá, antes da gente começar a nossa série, eu gostaria já de antemão de agradecer a você que tirou um tempinho aí da sua cidade, representando o seu estado, e pôde nos encaminhar um vídeo agradecendo a Deus pela Tarde das Mulheres. Então eu gostaria de convidar você para que ficasse atenta e pudesse assim contemplar aquilo que o Senhor tem feito na vida de tantas mulheres. Vamos lá ouvir? Terezinha, Ponta Grossa. É com muita alegria participar da Tarde das Mulheres. Para mim é uma bênção esse encontro, todas as quarta-feiras. Momentos muito preciosos para nós. Aprendemos a palavra de Deus com muita sabedoria da nossa querida amiga Cíntia. Louvo a Deus por essa oportunidade e pela sua vida de exemplo e dedicação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Boa tarde, minhas irmãs. Eu sou Cotinha Monteiro. Assisto sempre os estudos da Cíntia. Aprendi com ela bastante coisa. E assim, diante de Deus, nós nos encontramos. Assistimos sobre a Reforma Protestante. E eu gostei muito deste programa, e estou gostando. E parabenizo a ele que está completando mais uma primavera. Que Deus o abençoe. Amém? Que maravilha! Que maravilha! Poder saber que o nosso Deus tem falado ao nosso coração, tem edificado muitas mulheres, tem transformado vidas através da Tarde das Mulheres. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando e que você fique assim com essa expectativa de poder compartilhar esses assuntos com outras tantas mulheres, amigas, parentes que você conhece. Vamos juntas levar a palavra de Deus para que adentre as famílias do nosso amado Brasil. Deus em Cristo te abençoe, amada mulher. E eu gostaria de convidar agora você para que ficasse bem atenta, trouxesse sua mente, não é? A sua mente aqui para o nosso assunto mais que esperado, um assunto que
muitas vezes não é tratado no nosso público feminino, né? Mas nós queremos tratar dele hoje. E o nosso tema é amargura. Amargura. Como é que anda a sua vida? Você tem sido uma mulher amargurada? Será que você não tem sido um grande depósito de amargura no decorrer dos dias, dos meses e dos anos? Eu creio que essa série Aconselhamento para Mulheres vai poder trazer grandes contribuições bíblicas para a sua vida. Vimos a semana passada já sobre um importantíssimo assunto, a ansiedade. O que é que a Bíblia fala sobre ansiedade? E percebemos que, à luz das Escrituras, nós não temos nenhum incentivo para andarmos ansiosos, nem sequer mencionar essa palavra, não é? Eu sei que algumas mulheres lutam contra a ansiedade, mas eu quero reforçar aqui e deixar o versículo bíblico que nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma ordem divina. E hoje nós queremos ver sobre amargura, avaliar nossa alma, ter uma reflexão sobre a nossa vida, perceber se isso não tem causado grandes transtornos na nossa caminhada como mulher, né? Então a gente vai poder sim adentrar nesse assunto aqui e poder compartilhar as verdades bíblicas com você, tá bom? Gostaria de deixar então o texto base para esse assunto, para esse texto que se encontra no livro de Efésios, e eu queria que você pudesse ler comigo. Efésios capítulo 4, vou abrir aqui para fazer essa leitura, tá? Talvez você esteja sem sua Bíblia aí. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, nos diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença para rogar, Senhor, que o Senhor fale ao nosso pobre coração, que o Senhor fortaleça a nossa débil fé e que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós venhamos a enxergar as amarguras muitas vezes que estão enraizadas em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos a bloquear o nosso coração, a nos justificar ou a fugir desse assunto. Mas nós queremos, à luz das Escrituras, ser confrontados com a Tua palavra e assim poder ouvir a Tua voz nesta hora. Muito obrigada pela Tarde das Mulheres. Muito obrigada por esses 3 anos que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos deu a oportunidade de sermos edificados no conforto do nosso lar, para enxergarmos as verdades que o Senhor deixou na Tua Sagrada Escritura, que diz respeito à nossa vida feminina, que diz respeito a assuntos da vida da mulher, que muitas vezes, Senhor, ouvimos tantas coisas por aí, mas que não são verdades bíblicas. Recebe, Pai, a nossa gratidão por esses 3 anos de Tarde de Mulher. E também, Senhor, nos abençoa para que nós possamos ouvir a Tua voz, analisar o nosso pobre coração e, em nome de Jesus, deixar toda amargura de lado, aos pés da cruz de Cristo, para que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Esta é a nossa oração nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E então, o que será que nós podemos definir como amargura? Amargura nada mais é do que hostilidade, ressentimento, né? Ressentimento não pouco, mas ressentimento permanente, intenso, que leva muitas vezes a você tratar os outros com aspereza ou então com opiniões muitas vezes e tantas vezes indelicadas sobre determinado assunto ou sobre determinada pessoa. O livro de Provérbios já nos diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza e as suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios capítulo 18,
versículo 19. Então, quando a gente pensa nessa palavra amargura, quando a gente observa essa ordenança bíblica aqui que a gente viu segundo o livro de Efésios, né? Quando diz assim, ó, longe de vós, ou seja, não é para andar pertinho desses tipos de sentimentos aqui que a gente ouviu através da palavra. E não é qualquer amargura, e nem um pouco de amargura, mas toda amargura, longe de vós. É o que o Senhor vai nos ensinar nessa hora, toda a amargura. Eu não tenho dúvidas que existem muitas mulheres amarguradas. E a amargura traz um prejuízo gigantesco para a nossa vida e para a vida daqueles que estão na sua volta. Então nós vamos ver no estudo de hoje algumas características, algumas formas, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso. E você que talvez esteja pensando aí, esse assunto não é para mim, é para você também. Talvez você tenha amargura no seu coração e ainda nem se deu conta. Não é muito simples assim viver perto de uma mulher amargurada. E eu quero dizer para você que não é fácil, você que é mulher, viver com essa amargura sem saber o que fazer com ela. Hoje, a Tarde das Mulheres vai poder te ajudar, à luz das Escrituras, o que é que nós precisamos fazer. Então, queridas, falta de disposição para perdoar. Falta de disposição para perdoar, muitas vezes, leva a minha pessoa e a sua pessoa a ficar sempre num campo de defesa, muitas vezes para tentar se preservar, para não ser novamente ferida, não é assim? Ou talvez machucada. Só que essa falta de perdão ou falta de disposição para perdoar vai fazendo com que eu e você se torne uma pessoa cada vez mais amargurada. Ou vai criando raízes de amargura, fazendo com que ela se torne bastante profunda. A pessoa ou a mulher, ou isso se aplica também à vida dos homens, obviamente, né? Não é só mulher que tem amargura, apesar do nosso público maior ser feminino, mas eu sei que existem alguns homens que nos acompanham todas as tardes e eu quero deixar um abracinho para vocês também, porque vocês podem fazer parte dessa história e dessa caminhada, e esses assuntos como amargura, ansiedade, esses assuntos que normalmente nós vamos tratar nessa série, diz respeito à vida das pessoas, né? Então você certamente vai ser edificado também. Então a pessoa amargurada, muitas vezes, eu não tenho dúvida do que eu vou falar, se prende a um estado de toxicidade espiritual, se torna uma pessoa tóxica espiritualmente. E isso não é bíblico, isso não é bom, isso não faz bem nem para você, quanto mais para os outros. Talvez você ainda não tenha parado para observar as suas atitudes, as suas ações, né? Para observar o grande estrago que a amargura traz para a sua vida e para a vida do outro. Então eu queria deixar aqui alguns, não dá para a gente citar todos, mas alguns dos aspectos mais comuns dos estragos que a amargura traz. A amargura, queridas, destrói relacionamentos. Isso é fato. Nunca você vai ser uma mulher amargurada com relacionamentos saudáveis. Pelo contrário, a amargura de alma, a amargura de coração destrói relacionamentos. E eu conheço muitas mulheres que, infelizmente, têm vivido assim, com relacionamentos destruídos, com conflitos não resolvidos, né? Nós passamos uma série inteira com mais de 16 temas diferentes que falam exatamente sobre resolução de conflitos. Talvez você precise dar uma passadinha por lá, não é? E ouvir um pouco mais, ou pedir ao Senhor que fale ao seu coração sobre essa questão de destruição de relacionamentos, né? A amargura, ela corrompe as atitudes que glorificam a Deus. A amargura, ela produz hostilidade e ela transforma o pior, o seu dia a dia, em uma morte, mesmo você estando viva. Mesmo você estando viva. Observe, vou repetir essa frase. A amargura transforma o seu dia a dia em uma morte, mesmo você estando viva. Já parou para pensar nisso? Você está viva, mas as suas atitudes é como que de alguém que já morreu. Porque a amargura vai destruindo o seu ser, vai destruindo a beleza, o encanto da vida. Você vai se tornando amargurada de alma. E é importante a gente dizer que além de causar esses estragos,
ela traz miséria extrema ao indivíduo que a perpetua. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Provérbios capítulo 14, versículo 10. Falta de disposição para tratar desse assunto chamado amargura. Falta de disposição para perdoar, que é uma arma contra a amargura. O perdão é uma arma contra a amargura. Só lhe trará angústia e sofrimento. Nós não queremos ser mulheres angustiadas, mulheres sofridas, mulheres amarguradas. A pessoa que decide manter a amargura, ela precisa se questionar, observar o seu dia a dia, rogar ao Senhor graça sobre graça e até mesmo rever o conceito se verdadeiramente você é uma mulher cristã. A amargura de alma não tem diretamente a ver com a ira. Às vezes quando a gente fala, eu sou uma mulher amargurada, talvez você associe, eu sou uma mulher irada. Não. Existe até algumas amarguras de alma que não diz respeito à ira. Quer ver um exemplo bíblico? Ana, a conhecida Ana, que orava ao Senhor no templo pedindo para ser mãe, né? E o sacerdote então pergunta para ela e até acha que ela faz um julgamento precipitado achando que ela estava embriagada. E a frase que ela utiliza lá é: não, meu Senhor, aqui está uma mulher de alma amargurada. Mas em nenhum momento nas ações de Ana você observa ela com a atitude de uma mulher irada. Qual era a amargura de alma dela? Era a aflição que ela sentia consigo mesma, porque ela desejava muito ser mãe. E ela colocava essa amargura de alma diante do Senhor. Então, esse tipo de amargura de alma, esse tipo de sentimento, deve sim ser colocado diante do Senhor e não diz respeito a uma outra pessoa, né? Eu quero tratar mais especificamente da amargura nessa hora, quando diz respeito a outras pessoas, quando envolve outros relacionamentos, quando envolve terceiros, né, envolvidos na história. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Já nos diz Romanos capítulo 3, versículo 14. Uma das características principais de uma mulher que ainda não conheceu a Jesus é a falta de arrependimento. Uma das características principais de uma pessoa que é incrédula, tanto homem como mulher, é a falta de arrependimento. Observe o que nos diz o Salmo. Eu vou abrir aqui para você acompanhar. Salmo de número 7. Salmo 7, versículos 12 a 15. 7, de 12 a 15. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a amargura, a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que ele mesmo faz. Você já parou para pensar que uma pessoa amargurada é uma pessoa que toma um veneno querendo que o outro morra? Quem vai morrer no final dessa história? Então nós precisamos sondar, minhas amadas mulheres, o nosso coração, para observar se nós temos amargura, se nós temos raiz de amargura ou amargura profunda e colocar diante do Senhor. Deus em Cristo perdoou a você e a mim de uma forma instantânea e completa quando você recebeu o chamado irresistível de Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida. A gente não pode desassociar, porque às vezes você fica na verdade bíblica de que Jesus é o seu Salvador, mas muitas vezes ele não tem sido o seu Senhor. E não tem como desassociar isso,
Por que eu falo como seu Senhor? Porque o Senhor é quem dita as normas, nós somos servas e nada mais. E Ele não deseja que você tenha um coração amargurado. Se o seu mestre celestial, se o nosso mestre, o nosso amado Jesus, que é muito maior e infinitamente mais justo, nem se compara do que eu e você, não é? Agiu assim, conseguiu perdoar aqueles que o traíram, conseguiu perdoar aqueles que o ofendiam, quanto mais eu e você. Então reflita comigo nesta hora. Eu devo perdoar como sou perdoada em Cristo Jesus. Aliás, essa é uma frase que a gente deveria levar melhor em consideração. A própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e eu indico para você, se tem dificuldade nessa área, de ler o livro do reverendo Hermes Temaia, chamado Pai Nosso, que é um estudo profundo sobre a oração exata do Pai Nosso. E uma das partes e um dos capítulos, porque ele vai estudando, vai trazendo à luz das Escrituras explicações sobre cada parte dessa oração que o Senhor nos deixou de exemplo. E uma delas é que nós precisamos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Perdoar quem, Cintia? Perdoar aquele que tem nos ofendido, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, quando eu guardo raiz de amargura, quando eu guardo ressentimentos, amarguras no meu coração, quando eu guardo todo esse lixo, tornando a minha vida espiritual tóxica, e quando eu faço a oração de Cristo, dizendo que Ele deve perdoar a mim, ou as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, e eu não perdoo, eu, em outras palavras, estou dizendo assim, Senhor, não me perdoa. Você consegue compreender que às vezes nós falamos, e a oração do Pai Nosso não é para se tornar uma reza, né? Uma coisa impensada, mas é para ser feita com um espírito aquebrantado, rogando a Deus que possa lhe abençoar. Eu não estou querendo dizer com isso que você não tem suas razões para ter se sentido ofendida. Cada uma de nós passamos por várias situações da nossa vida, mas nós temos o mandamento do Senhor que nos orienta e que não massageia o nosso ego, como o mundo anda dizendo por aí. 1 João, capítulo 4, versículos 19 a 21, nos deixa claro, em resumo, esses versículos, de que aquele que ama a Deus deve amar também ao seu irmão. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você quer dizer a Deus que o ama, guarde os seus mandamentos. E quando eu digo guarda, não é guardar e não fazer nada. Esse guardar exige de nós uma prática de vida. Conhecimento da palavra nunca foi desassociado da nossa vida prática. Se você se diz uma mulher reformada, tem todo conhecimento, mas não aplica na sua vida prática, tem alguma coisa errada, talvez você ainda não tenha compreendido o que é ser uma mulher reformada, o que é ser uma mulher bíblica. Deus requer de nós um coração humilde, um coração que vai reconhecer a nossa pequenez, a grandeza de Deus, inclusive naqueles casos mais difíceis que eu te compreendo, mas que não são bíblicos, que são difíceis para a gente conseguir perdoar. Então, um antídoto contra a amargura é o perdão. Você pensa aí que sua falta de perdão fará com que o outro sofra tanto quanto você sofreu. E mais, às vezes você está até amargurada com a situação que alguém provocou aí em você e que o outro não está nem aí, ou talvez o outro não tenha nem percebido e você está guardando toda essa amargura, todo esse ressentimento, tornando e trazendo lixos e mais lixos para dentro de você e mais cedo ou mais tarde, toda essa toxicidade, tudo isso que está aí amargurando o seu coração, vai vir à tona, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então eu quero perguntar para você, existe amargura no seu coração nesta hora? Para um pouco, pensa. Isso pode revelar um pecado importante na sua vida, que vai exigir humildade, dependência, oração, para buscar ajuda e auxílio na pessoa bendita de Cristo Jesus.
Como é que você e eu podemos dizer que amamos a Deus se nós tratamos muitas vezes a outra pessoa como a pessoa mais desprezível nesta terra? E o desprezível não significa simplesmente criar barulho, destratar. Não. As nossas ações silenciosas, muitas vezes sem falar nada, mas desprezando o outro, também revela a amargura do nosso coração. Como seria possível, outra pergunta para você pensar, não perdoar se eu e você fomos perdoados pelo justo, que nunca teve pecado? Por tantas coisas e por tantas vezes, Cristo me perdoou e te perdoou. Talvez eu quero trazer ao seu coração e eu quero trazer à sua memória o grande perdão que você recebeu na pessoa bendita de Cristo. E a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele não fica nos lembrando, eu já te perdoei uma vez, viu, Cíntia? Então, não pisa na bola de novo. Presta atenção. Queridas mulheres, como o nosso senso de justiça muitas vezes é tão alto, tão exigente, parece-me que muitas vezes, muito mais do que o que a própria Bíblia coloca. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você pensamos que nós precisamos de recompensa meritória. Ou seja, nós achamos, muitas vezes não falamos, mas nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Queria dizer para você que eu e você não merece nada. Se não for a graça maravilhosa de Cristo na nossa vida, e graça é exatamente isso, é favor não merecido, nem o perdão de Cristo eu e você merecia. E Ele nos perdoou quando nós ainda não estávamos nem dispostos a ser perdoados. Ele nos amou de eternidade a eternidade. E foi com amor incondicional, não foi porque eu e você é uma mulher boazinha, não. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando, porque você precisa tratar das feridas da sua alma, você precisa rogar ao Senhor que cure a sua alma, que te liberte de toda amargura que tenazmente te assedia, amarguras que você tem levado por décadas, por anos. Como você vai reagir diante desta mensagem, desses versículos bíblicos que trata de coisas do seu coração que ainda não estão agradando a Deus? Talvez você esteja com a amargura do seu esposo, da sua sogra, do seu filho. Isso não é algo que um cristão genuíno deve continuar fazendo. Aliás, isso não é algo que uma mulher genuína, bíblica, cristã, deve continuar alimentando, muito menos quando começar a aparecer essa raiz de amargura, você deve ficar atenta. Você começa a observar os sintomas da amargura, você deve rogar a Deus que Ele perdoe sim a sua amargura, a sua falta de entendimento, a sua falta de perdão, mas para isso a gente precisa ter humildade, para isso a gente precisa dar o braço a torcer, e isso é complicado na vida de algumas mulheres, para isso a gente precisa esvaziar de nós mesmas, para isso você precisa parar de massagear esse ego que o mundo está dizendo que você pode, vai, o negócio é você se sentir bem. Não! Esses não são os preceitos bíblicos. Quantas mulheres amarguradas dentro das nossas igrejas. Quantas mulheres amarguradas dentro dos nossos lares. Quantas mulheres carregando esse peso, esse fardo, que o próprio Satanás alimenta no seu coração. Só que você lembre, Satanás vai sempre te dar algo, desde que ele roube a melhor parte. Ele começa assim, fazendo com que você fique justificando as suas atitudes. Eu queria convidar você a se submeter a Deus com humildade e se arrepender de toda essa amargura que tem feito você estagnar, que tem feito você criar problemas com outras pessoas, que tem feito com que você, muitas vezes, seja até uma pessoa indesejada no nosso meio, porque quantas vezes, quando você vai falar, você solta tudo isso aí que está no coração, e um coração amargurado não tem nada de bom para oferecer, não tem nada de bom para falar. Às vezes você consegue até dar uma disfarçada, mas mais cedo ou mais tarde as máscaras caem. Quantas vezes Satanás tem colocado no seu coração pensamentos que te levam a criar amargura na sua alma, e muitos deles na verdade nem existem. Alguns são fatos que você vivenciou, talvez desde lá na sua infância, não estou minimizando, não estou dizendo que você passou por situações fáceis, talvez não, mas eu quero dizer que se você
já recebeu esse chamado irresistível de Cristo, nova criatura você precisa se tornar. Toda aquela que se encontrou com esse Deus maravilhoso, que Ele veio até a minha vida, até a sua vida. Ele veio para transformar. Ele veio para que você deixe esse peso lá na cruz de Cristo. A amargura te torna uma mulher pesada. A amargura te torna uma mulher amarga, literalmente. Uma mulher que é cheia de ressentimentos e que ainda não conseguiu entender o perdão de Cristo. E como nós podemos nos tornar amarguradas normalmente e até mesmo contra o próprio Deus, quando nós esperamos que Ele mude situações desagradáveis e difíceis, e muitas vezes Ele não muda, e você sabe do que eu estou falando. Quando você se depara na sua casa com filhos que você ensinou muitas vezes os caminhos do Senhor desde pequenininho, que Ele tinha alegria de ficar do seu ladinho, né? Agora ele não te cumprimenta, agora ele se acha autossuficiente, agora ele não quer saber dos caminhos do Senhor, ele acha que tudo que ele conseguiu é pela sua inteligência, pela sua vontade. E como é que você faz quando Deus ainda não mudou essa situação? Como é que você reage? Como é que você, que é uma mulher que deseja tanto engravidar e ainda não engravidou, olha para Deus com amargura no seu coração, com raivinha de Deus, muitas vezes incubado, sem querer servir a esse Deus maravilhoso, porque Ele ainda não te deu o que você tanto deseja. Muito cuidado com o seu coração. Nós não somos merecedoras de nada. Tudo que nós temos e somos vem do Senhor e é pela graça de Deus. Para de alimentar o seu ego de que você merece alguma coisa. A gente está indo com um estudo contrário ao que a sociedade está dizendo. Eu sei. E por isso ele não é tão bom de ouvir assim. Mas vocês já viram como um cristão pode se tornar amargurado quando alguém peca com ele, inclusive de forma notória. Eu sei que a gente passa por conflitos, nós somos pessoas. E essa arte de conviver junto não é tão simples assim. Não é só nas igrejas. É lá na igreja, é lá no seu trabalho, é dentro da sua casa. Onde nós colocarmos o nosso pezinho, ali vai aparecer um conflito. Mas por que, Cíntia? Porque você se faz presente. E eu falo isso porque muitas vezes a gente sempre acusa o outro. Não permita que a amargura permeie o seu coração. Porque a resposta para todas essas situações é a falta de confiança em Deus. É o achar que você é merecedora de alguma coisa, que você é merecedora de um filho, ou que você é merecedora de um filho cristão. Estou colocando algumas situações aqui, mas tem várias outras. Que você é merecedora de ser promovida no seu trabalho, que você é merecedora de receber presentes quando você fizer alguma coisa boa, que você é merecedora que sua sogra lhe ame. E eu não estou dizendo com isso que não é para acontecer, claro que é. No mundo cristão é assim que é para acontecer mesmo. Você já é uma mulher bíblica, você está entendendo o que eu estou falando. Mas a falta de perdão faz com que a amargura do meu e do seu coração se avolume de uma forma que muitas vezes se torna maior do que nós mesmos. Entender o que Deus diz sobre o perdão é o primeiro ataque na luta contra a amargura. Então eu queria falar sobre perdão, que está dentro desse contexto de amargura. Existe o perdão atitudinal, que é algo do coração que acontece entre você e Deus. Ou seja, você roga ao Senhor que tenha misericórdia de você e você tem a atitude como resposta de oração, perdoar e a disposição para assim fazê-lo. Até mesmo o arrependimento vem de Deus. Nada é nosso, mas nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer que esse tipo de sentimento, de situação não está fazendo bem para a sua vida. O perdão atitudinal deve ser sempre concluído muito antes que o perdão transacional, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Para que você conceda ao ofensor o perdão antes mesmo que ele saiba. Primeiro você resolve suas coisas com Deus. Então, se você não se encontra apta para perdoar, se você reconhece que tem amargura no seu coração, quer seja pequena, média, grande, gigante ou tamanho família, você precisa ir correndo aos braços do Pai para que você verdadeiramente consiga resolver essa questão que tem trazido tanto prejuízo
para a sua vida. Eu queria deixar alguns textos aqui para você começar a pensar. Lucas capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Esse é um pedacinho da oração que o Senhor deixa de exemplo para nós, e é sobre esse pedacinho que eu falei para você, que quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nós não estamos praticando isso, nós estamos clamando pela falta de perdão do nosso Deus para conosco. E tem coisa pior do que não se sentir perdoada por Deus. Só que eu queria que você entendesse que Deus não é como um de nós. Nós somos falhas, pecadoras. Quantas vezes nós já ofendemos as outras pessoas? Quantas vezes nós já erramos na mesma situação? Quantas vezes nós batemos na mesma tecla e ainda não crescemos espiritualmente nessa área? Não pode você se comparar. Ah, mas você não entende o porquê que eu não perdoo. Fulano fez tal coisa para mim. Deus, em Cristo, nos perdoou mediante o seu Filho, Jesus, e lançou os nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais de nenhum deles. Sabe esses pecados que têm te atormentado? Sabe tudo isso que você tem alimentado, dado brecha para Satanás e continuado numa vida de pecado? Se você verdadeiramente se arrepender, Deus lança fora da sua vida, vai te deixar mais leve do que o que você pode imaginar, vai trazer paz ao seu coração e vai fazer de você uma nova mulher. Então, se Deus, que é o justo, me perdoou, por que eu não consigo perdoar aquele irmão que me ofendeu por determinada situação? Ou aquela pessoa que tem me ofendido? Você precisa entender que não é porque você foi ofendido que você deve guardar amargura no seu coração. Mateus, vamos abrir aqui outro texto. Mateus capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não é o mesmo texto? Não é o mesmo evangelho? Não é a mesma ordenança bíblica? Deus e você. Tudo começa com essa atitude entre Deus e você. Ou seja, tudo precisa começar com essa atitude ou esse perdão atitudinal que vem do próprio Deus. Quando você verdadeiramente se sente perdoado. E aí você pode dizer, mas Cíntia, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu quase nem peco. És mentirosa. A Bíblia diz que aquele que diz que não pecou é mentiroso. Como você não pecou se nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa? Faz uma continha por cima aí dos seus pecados para ver se você vai se achar justa o suficiente. Ah, minhas irmãs, se você tem 10 anos, se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, 50 anos, eu não sei qual a sua idade, nós temos mulheres aqui com 80 anos que nos acompanham, né? Tenta pensar em quantas vezes você peca por dia, quantas vezes você ofende o nosso Deus que é justo, quantas vezes você já deveria ser uma mulher madura e ainda é uma menina na fé. E Ele nunca desistiu de mim, de você. Com isso eu não estou dizendo que você vai continuar pecando. Não. Nós vamos receber a graça para viver com ela de forma vã? Claro que não. Se nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, limitação, confessar os nossos pecados e procurar ser mais parecida com Cristo. Mas tudo começa com essa disposição de você perdoar, ainda que você não tenha chegado na outra pessoa que lhe ofendeu. E essa atitude parte de nós, por isso que ser cristão não é tão simples assim. Porque esse tipo de perdão, o ofensor nem está presente, mas você já resolveu no seu coração, com a ajuda do nosso maravilhoso Deus, perdoá-lo. Significa que o exigido, primeiro, é o perdão atitudinal, ou seja, é você falar com Deus através da oração, simples assim. Senhor, aquela pessoa me fez tanto mal, eu guardo tanta raiva daquela pessoa, que já tem formado uma amargura no meu coração. E eu não quero continuar assim, me ajuda. Eu tenho certeza que Deus é o maior interessado nas suas causas, menores e maiores. E nós temos um advogado chamado Cristo Jesus, que é mestre por excelência em resolver essas causas, pequenas, médias, grandes, gigantes ao seu ver, mas que Ele purifica o meu e o seu coração. Em cada caso, minhas queridas meninas, o contexto vai ser sempre
oração. Oração. A Bíblia diz orai sem cessar. E aí eu volto e pergunto para você, como é que anda a sua vida de piedade? Será que você tem gastado tempo com oração? Ou você tem sido uma mulher nécia? Convido você a ser uma mulher prudente. Se você ainda não tem o hábito de orar, se você está brincando de ser uma mulher cristã, se você está achando que dias melhores virão, ó querida, ore, ore. E ore muito, porque os dias não são fáceis. Eu nem estou falando das situações externas. Comece a observar as questões internas do seu coração para ver se não há de fato amargura de alma lhe consumindo diariamente, fazendo de você uma mulher amarga, uma mulher que não é nem um pouquinho agradável para estar junto. Então, antes de dizer de forma verdadeira que você perdoa alguém, você deve primeiro perdoá-la de coração, em oração, diante de Deus. Volta a pegar aqui o exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Ela não ficou com raivinha porque o pastor dela falou para ela, tá embriagada, mulher? Eu sei que se fosse você, talvez no dia de hoje, acabou. Olha o que o pastor disse para mim, né? Perguntou se eu estava assim, assado, me comparou com a embriagada. Não vou mais na igreja. Tem mulher que por muito menos sai, tem mulher que por muito menos nunca apareceu, tem mulher que por muito menos sumiu sem nem perceber da presença do Senhor, do congregar, do estar junto com os irmãos, do culto solene, dos estudos bíblicos, né? Será que você não tem retido esse perdão aí no seu coração? Então, diante desses textos que eu tenho trazido para você, à luz das Escrituras, é necessário que você confesse. Você não vai ser liberta de nenhum tipo de amargura se você não confessar e se arrepender do pecado, de não perdoar o outro, ou de não perdoar as situações que você vivenciou. Eu tenho plena convicção que para aquelas mulheres que passaram por abuso sexual na infância, por agressões verbais ou físicas, por perdas através de assassinatos, né? Luto, não é fácil simplesmente assim o que eu estou falando, por exemplo, você perdoar aquele que tirou a vida de um ente querido seu, né? Estou colocando situações mais graves, mas eu quero dizer para você que Deus em Cristo, Ele é o autor de todo perdão e Ele é capaz de fazer essa transformação dentro do seu coração. A amargura nunca fez bem para a vida de ninguém. O texto que nós lemos inicialmente, o nosso texto base, diz, longe de vós toda amargura. Por que é que você está caminhando pertinho? Aliás, você nem tem motivo talvez para estar amargurado e estar trazendo para perto. Ó, querida, sonde o seu coração, porque somente depois que você se humilhar com sinceridade diante de Deus, em oração, e isso muitas vezes não é de uma vez só, mas às vezes Deus pode lhe ouvir de uma vez só. Se você não se arrepender, se o seu coração estiver alinhado com Deus, você poderá seguir o próximo passo. Primeiro é do perdão atitudinal, você e Deus. O próximo passo depois desse é o perdão transacional, que é o ato de oferecer o perdão pessoalmente a quem pecou contra você. Isto é, diante do arrependimento dessa pessoa. Você não vai conseguir fazer com que a pessoa perdoe. Você não vai mudar a vida da pessoa. Você não tem esse controle. Eu não tenho esse controle. E é por isso que muitas vezes você se sente tão triste. Porque você quer ter o controle da situação. Mas quem tem o controle da situação é Deus. E se a pessoa que busca o seu perdão for um incrédulo, então é impossível que ele se arrependa. Por isso que o perdão não necessariamente... você vai ter uma resposta positiva. Você precisa resolver no seu coração perdoar. Não precisa ter uma confirmação do perdão do outro que foi ofendido ou que lhe ofendeu. Porque se ele nunca se arrependeu diante de Deus, se ele não sabe nem o que é isso, para ele, a vida dele segue normal. E você é quem está adoecendo, entendeu? Então não importa o quanto pense que o pecado de alguém contra você seja grande, pequeno, médio ou de grande porte. Mas... O mais importante é você perceber que o pecado dele contra Deus é muito maior do que essa questão sua com o outro. Tá dando para entender direitinho? Estou falando de uma situação extrema, mas que é real, que muitas vezes essa falta de perdão ou esse quebrar de relacionamento ou essa amargura que existe no seu coração
diz respeito a outra pessoa que nem Deus tem na vida. Ou seja, ela não tem capacidade de perdoar se ela ainda não encontrou a fonte de todo perdão. Mas você que diz, ou que se diz uma mulher cristã, tem condições de fazer isso. Então, como é que você vai aguardar o perdão do incrédulo se ele não sabe ainda nem quem é a pessoa bendita de Cristo? Entende? É diferente. Agora, você que se diz uma mulher cristã, precisa observar o seu coração e jogar fora, lá na cruz de Cristo, através da oração, rogar a Ele graça e misericórdia, para que isso não te torne uma pessoa amargurada. E quando você perdoar, você vai ver que em todo o coração, onde o perdão habitou, a amargura sumiu. Se, no entanto, a pessoa que se arrepende do pecado contra você for um cristão, então assim você precisa praticar. Vamos ver o que nos diz o texto do Evangelho de Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 17. Deixa eu abrir aqui para você entender. Lucas 17, versículos 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui já é um outro caso. Aqui nós estamos falando de uma quebra de relacionamento, de ofensa, de amargura, que não deveria existir, mas que às vezes existe, entre 2 cristãos. A Bíblia diz que você precisa perdoar. Quando a pessoa vem até você, você precisa perdoar. Esse é o perdão transacional, ou seja, de uma pessoa para com o outro. Em Hebreus capítulo 10, de 12 a 18, Deus afirma que não se lembrará dos nossos pecados. Eu sei que existem situações que nos ofendem profundamente, que dói a nossa alma. Mas você precisa urgentemente sondar o seu coração e observar se não tem aí dentro dele raiz de amargura. Vá até a pessoa. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Não deixe para depois. Nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui com vida. Então você precisa ir até aquela pessoa e buscar resolver esta situação. Mas Cíntia, eu já fui e a pessoa não quis me perdoar. Mas se você já teve a rica oportunidade diante do Senhor perdoar, você não vai criar amargura no seu coração. Você não consegue mudar o coração do outro, mas você deve sim se acautelar, observar se alguém pecar contra você, não é? Repreendê-lo, inclusive, mas não é de qualquer jeito, é em amor. A Bíblia diz, exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. Como é bonito. Isso é marca de uma igreja saudável, né? Esse tipo de sacerdócio, digamos assim, um cuidando do outro. Porque é comum, é normal, pode ser que eu faça alguma coisa para você que você não goste, que lhe ofenda, mesmo que eu não tenha percebido. E você está com isso aí dentro do seu coração. Existem coisas que até a gente diz assim, mas isso aí é tão pequeno. Querida, mulher, tem briga que não vale a pena você entrar. Tem coisas que você precisa assim, ó, ouvir com o ouvido, deixar sair pelo outro. Nem dar brecha para ele ficar aqui dentro, entende? Porque assim você não vai guardar amargura no coração. E o que é que Deus quer dizer ao afirmar, segundo Hebreus, que é o texto que eu falei para vocês, né? Hebreus capítulo 10, de 12 a 18, depois você lê com calma, quando diz que ele não vai se lembrar de nós, né? De nós não, que ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Ele vai jogar nas profundezas do mal. O que quer dizer que ele não vai mais lembrar dos nossos pecados? Deus, por causa da sua promessa a nós, em Cristo, decide de forma ativa não se lembrar dos nossos pecados. Ele fez uma aliança consigo mesmo. Ele fez uma aliança conosco. E ele não fica assim como eu e você, jogando na cara assim, ó, você já fez isso, hein? Cíntia, tu já fez isso, hein? Ah, minhas queridas, se nós somos honestos conosco mesmo, quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor já nos ensinou e que a gente sabe que precisa fazer? Não é verdade? Quantas vezes nós já ofendemos ao Senhor com a nossa pequenez de fé, com a nossa débil fé, com as nossas atitudes, com as motivações erradas. Faça uma análise da sua vida. Essa é uma promessa, segundo Hebreus, lá que ele vai manter. A mosca está querendo... A mosca está querendo saborear o nosso bolo, mas esse bolo não pode, mosquinha, esse bolo é para todos vocês, né?
Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Festa, aniversário, tem que ter bolo. Então, quando o livro de Hebreus nos traz essa explicação e essa promessa do Senhor, ele segue, sem dúvida, a promessa tríplice de que o perdão deve existir entre dois cristãos. E por que tríplice? Porque Deus está no meio. Baseado na promessa de Deus, ele não se lembra dos nossos pecados contra nós. Aí você diz, Cíntia, como assim? Eu sofri de amnésia? Deus, como é que ele não vai se lembrar? Ele sofreu de amnésia, não vai se lembrar? Bateu a cabeça? Não. Quando a gente fala em perdão, a gente não quer dizer que você vai esquecer aquela situação. Contudo, quando você lembrar daquela questão, ela não vai mais trazer amargura, sofrimento, raiz de amargura para o seu coração, porque você já vai ter resolvido no seu coração esse perdão que é entre você e Deus. Consegue compreender? Você não precisa estar carregando toda essa culpa, você não precisa estar com esse coração abarrotado de amargura, de falta de perdão. Deus não vai trazer essa questão à tona diante de você novamente, a menos que seja para o seu bem. Ele diz, eu não trarei essa questão nem para você e nem diante dos outros novamente, apenas se for para o seu bem. Deus nos diz que não vai tratar essa questão à tona diante de mim mesmo, para não ficar amargurado e ressentido comigo mesmo no futuro. Então observe, se Deus, que não tem nenhum pecado, que é o nosso justo juiz, nos absorve das nossas iniquidades, do nosso perdão, Ele nos conclama para que nós venhamos a nos arrepender daquilo que nós temos enchido o nosso coração de amargura e coloquemos ao invés de amargura o perdão. Você precisa aprender a se perdoar. Você precisa aprender diante de Deus a suplicar a graça dele sobre a sua vida. Tem atitudes na sua vida que você carrega culpa, mágoa, amargura, porque você ainda não se perdoou. Eu queria dizer para você, nesta hora, que não existe situação difícil que você tenha praticado que Deus não seja capaz de perdoar. Sinta o perdão de Deus na sua vida. Liberte-se da condenação que Satanás nos traz, dizendo, porque Satanás é assim, ele faz a gente pecar, e depois é como se ele desse uma parte boa, né? Mas depois aquilo que parecia ser doce se torna amargo. E depois ele lhe culpa. Você fez isso? Talvez você tenha praticado o maior de todas as questões que nem você mesmo se perdoa. Eu queria convidar você a conhecer a pessoa bendita de Cristo Jesus. E se você já conhece, você também sentia esse perdão maravilhoso dele. Você já parou para pensar se Deus enchesse o coração dele de amargura? Como que estaria o coração dele em relação a nós? Quantos pecados nós já cometemos diante dele? Quanto mais idade, mais pecado nós temos, né? Mas a gente não precisa continuar pecando. Nós vamos receber a graça de Deus para continuar pecando? Claro que não. A amargura não faz parte do coração de uma mulher bíblica. A amargura não faz parte do coração de uma mulher que deseja ter o caráter de Cristo, porque em Efésios nos diz, longe de vós toda amargura. E o nosso Deus diz assim, eu não vou tratar vocês, ficar lembrando para vocês todo dia, você errou, como muitas vezes eu e você faz. Como é chato viver assim, não é? Às vezes você faz assim com seu filho. Como nós precisamos desesperadamente da graça de Deus e compreender melhor a questão do perdão para não deixar a amargura tomar conta do nosso coração. Depois que Deus faz, de fato, essa promessa tríplice do perdão, o problema se torna uma questão totalmente resolvida entre você, não dando oportunidade para a amargura. Você não pode mudar o coração do outro, mas você, com a ajuda de Deus, pode ter um coração transformado na pessoa bendita de Cristo Jesus. E ao invés de ser essa mulher amargurada que você tem sido, tóxica espiritualmente, você pode ser uma mulher bíblica, você pode ser uma mulher que tem perdão para dar e vender, porque você já entendeu o perdão de Cristo. Eu sei que não é tão fácil lidar com pessoas, eu sei disso. Mas em Colossenses capítulo 3, versículo 13 nos diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como Deus lhes perdoou, assim também perdoai vós. O meu desejo nessa hora, minha amada mulher, é que você, à luz das Escrituras e com uma vida de oração, coloque-se aí onde você está,
Aquilo que Deus trouxe à sua memória, que você precisa tirar do seu coração, que já virou amargura. Amargura porque não aceitou a atitude que o seu filho fez. Amargura porque foi ofendida por várias questões nessa vida. Se você já foi encontrada por Cristo Jesus, Ele faz de você uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não cabe amargura no meu e no seu coração. Peça a Deus que traga à sua memória que tipo de amargura você tem, quais as pessoas que você precisa perdoar. Aprenda a suportar e a perdoar mutuamente no dia que se chama hoje. Não carregue isso, porque você não sabe quanto tempo essa pessoa vai estar viva e essa amargura só traz prejuízo de alma para você. Você deixa de crescer. Aliás, você cresce se inflamando, como se estivesse criando uma grande infecção espiritual dentro de você, e não foi para isso que Deus nos chamou. Que Ele em Cristo nos abençoe e que Ele retire em nome de Jesus toda amargura através do perdão que Ele pode te dar. Aprenda a receber o perdão de Deus, confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos e você vai ver que Deus vai fazer de você uma nova criatura. Que Ele em Cristo te abençoe ricamente nesta hora. E nós já estamos chegando aqui no final de mais um estudo, mais um tema sobre essa maravilhosa série Aconselhamento para Mulheres, né? Mas nós queremos deixar alguns abracinhos especiais antes de alguns testemunhos. Não saia porque ainda temos novidade. Talvez você apareça aí na telinha representando o seu estado, né? Gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Eu queria agradecer a Elaine, a Doce Amor, a empresa Doce Amor. Olha isso aqui, gente. Nós ganhamos para compartilhar com todas vocês, né? No finalzinho eu vou encerrar com um pedaço de bolo oferecendo a você, viu? Mas eu queria dizer, Elaine, que tem sido uma bênção conviver contigo. Foi uma maravilha ter você como minha aluna de sala de catecúmenos. Vejo o seu crescimento, o seu interesse pelas coisas do Senhor. E muito obrigado por agraciar a Tarde das Mulheres com esse maravilhoso bolo que eu ofereço para todas vocês, tá certo? Obrigada também à nossa querida irmã Rosa. Eu estive com meu marido aí esses dias em Santa Cruz do Sul. E a Rosa me entregou essas lindas suculentas, não é, Rosa? E veio embelezar aqui o nosso jardim. Eu vou cuidar delas com muito carinho. Então, um abracinho para você. E todas as mulheres aí da igreja, né? Ministério Pão da Vida, Ivanice, Pastor Everson, todas vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando a sua vida. Minha gratidão também a você, Fabi, que me deu de presente, olha aqui, e a sua mãe, né? Esse lindo material feito para embelezar o jardim com outras suculentas, com as janelinhas, né, com a pintura, as borboletas. Muito obrigada, querida, pelo seu carinho para comigo, com suas orações, que Deus continue abençoando sua vida, né? Recebi flores também esses dias do Chá das Mulheres ali da Simone, né, Simone? Da Nara, na recepção também ali, quando nós voltamos de férias. Aliás, por falar em férias, um abraço especial à minha amada igreja de Canoas, que quando nós retornamos, nos surpreendeu, não apenas a mim, mas o meu marido também, com as sociedades internas, com mimos especiais, que certamente veio da parte de Deus como carinho para o nosso coração. Amo minha igreja aqui em Canoas, um abraço especial para cada um de vocês, que é da nossa amada igreja, a nossa SAF, que tem também nos acompanhado, não é isso? Deixe-me ver aqui, essa quarta-feira não consigo falar especialmente alguns nomes que eu gostaria de falar, porque nós estamos em festa, né? Nós estamos em festa e nós queremos, de uma forma geral, abraçar todas vocês. Então eu queria convidá-las, antes da gente ouvir os videozinhos, né? Também trazer uma palavra de gratidão a algumas mulheres que têm feito parte da Tarde das Mulheres. Assim, mas não uma vez ou outra como ouvinte, mas algumas que têm me ajudado, né, no decorrer desses anos. Algumas começaram, pararam, outras continuaram. A obra do Senhor. Semana passada eu fiz menção sobre 3 homens, né, que continuam aí conosco. E hoje eu queria deixar um abracinho especial, uma gratidão para Claudinha,
né, Claudinha? Claudinha é minha secretária de comunicação e marketing aí da Sinodal, está sempre conosco, nos acompanhando aí no chat, faz algumas divulgações. Deus continue te abençoando, Claudinha. A nossa querida Fábio, que é nossa secretária também de evangelização e missões, sempre está junto com a Claudinha aí no chat, dando suporte para vocês e me ajudando, né? Queria deixar um abracinho especial também para a Débora. Aliás, é outro abraço, né, Débora? Débora completou mais um ano de vida. Ó, Débora, o bolo especialmente para você, tá vendo? Pena você não poder comer, né? A Débora em Lajeado, que também tem nos ajudado ali com a página na Tarde das Mulheres no Instagram. Ela tem me auxiliado nessa questão aí, né? E algumas outras pessoas que também têm nos ajudado, como a Abigail, a Sabrina, a Débora, que é a outra Débora do Esteio, tem nos auxiliado na confecção ali dos nossos slides, né, meninas? Como tem sido maravilhoso a gente poder caminhar juntas. Como eu falei para vocês, ninguém faz nada sozinho. A obra de Deus, nós somos servos e nada mais, mas como é bom ter cada um de vocês servindo ao Senhor conosco na Tarde das Mulheres. Então, ó, beijinho especial para vocês, tá bom? E agora, vamos lá? Vamos ouvir mais alguns testemunhos, depoimentos de mulheres de alguns estados do nosso amado Brasil, que fizeram questão de tirar um tempinho, e a minha gratidão para encaminhar mais alguns vídeos. Vamos lá ouvir? Olá, eu me chamo Aleida, sou esposa do presbítero e conselheiro Ricardo Pinto, da SAF IP Manaus, da Igreja Presbiteriana de Manaus, estado Amazonas. Estou aqui com muita alegria, muita gratidão no meu coração por estar aqui dando meu depoimento sobre o programa que está completando 3 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero assim dizer para Cíntia Rios e para todas as irmãs, para todas as mulheres que assistem esse programa, que ele tem me feito muito bem. Tenho aprendido muito através da palavra de Deus, através da exposição das Escrituras, assim tão bem compartilhada pela irmã Cíntia, com simplicidade, com palavras que nós podemos entender, com facilidade de aprendizagem mesmo. E Deus tem falado muito ao meu coração e eu fico muito feliz quando chega a quarta, eu posso assistir o programa, posso fazer as anotações e é um presente de Deus. A Cíntia Rios tem sido um presente de Deus para muitas mulheres, né? Inclusive para mim. E a gente tem a oportunidade de compartilhar o link, né, para nossas amigas, nossas irmãs em Cristo, nossos familiares também, para todos terem essa oportunidade de receber essa porção da palavra de Deus e ser assim ministrada no nosso coração, né, com muita propriedade pela nossa irmã. Então, eu me alegro, agradeço a Deus por esse programa e por eu ter essa oportunidade de ouvir, de ver e de aprender. Então, fica aqui o meu agradecimento. Que Deus abençoe você, querida Cíntia, e toda a sua família, com muita alegria no seu coração e com contentamento. Oi, meu nome é Iana, tenho 19 anos e moro em Campo Formoso, Bahia. Eu vim aqui agradecer a Deus, primeiramente, por nos presentear com essa Tarde das Mulheres, com esses estudos maravilhosos dados pela tia Cíntia. Que Deus continue te abençoando, te capacitando para que a senhora possa levar a palavra dele para todos aqueles que ainda não o conhecem. Então, nós tivemos diversos aprendizados e diversos temas durante todos esses 3 anos. Então, que venham muito mais estudos e que sejam edificantes para as nossas vidas. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todas as irmãs. Eu me chamo Ruth Cordeiro, tenho 74 anos, hoje moro no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade durante 5 anos morar no estado do Rio Grande do Sul, onde tive o privilégio de pertencer à Igreja Presbiteriana de Canoas, da onde nossa amada Cíntia faz parte juntamente com sua família. Em 2020, no período da pandemia, Deus colocou no coração da irmã em fazer algo diferente através da internet. A Tarde das Mulheres. Isso me edificou
e de lá para cá não deixo de escutar, pois tem fortalecido a minha vida, a minha alma. Quando não posso escutar no dia e hora marcada, por algum motivo, escuto sempre à noite ou no dia seguinte, quando estou nos meus afazeres domésticos. Sou testemunha que a irmã Cíntia vive aquilo que fala. Mulher virtuosa, guerreira, batalhadora, carinhosa, bondosa, acolhedora, conselheira e, acima de tudo, uma mulher de oração. Por isso, quero parabenizá-la por esses 3 anos que tem se dedicado a estar conosco. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas preferiu estar falando para tantas mulheres do nosso Brasil e de outros países que precisam, muitas das vezes, ouvir a verdade. Tenho certeza que muitas mulheres como eu têm tirado bastante proveito, tanto para as nossas vidas espirituais como para a nossa vida singular. Parabenizo também aqueles que têm contribuído para que tudo isso venha acontecer. Que o Senhor os fortaleça e capacite cada vez mais para a obra dele. Que Deus continue abençoando sua vida, Cíntia, seu ministério, e que possamos passar muitos anos juntas às quartas-feiras ouvindo a palavra do Senhor e seus conselhos. Receba meu abraço afetuoso para ti e para cada irmã que nesta tarde está nos ouvindo. Que Deus nos abençoe. Que bênção poder ter cada um depoimento de vocês, cada testemunho. E que maravilha é poder saber que a Tarde das Mulheres tem redundado em glórias a Deus, tem feito com que você cresça espiritualmente, tem transformado a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigada por você fazer parte dessa história. E eu aguardo por todas vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para continuar a nossa comemoração. Próxima quarta-feira vai ser o último dia de comemoração, porque o mês de março é mês de aniversário da Tarde das Mulheres. Eu vou então encerrar partindo o bolo e oferecendo a você. Olha que bolo especial. Cozinha e mulher tem tudo a ver, né? A Bíblia diz que nós devemos ser boas donas de casa. Então não posso comer esse bolo sozinha, não. Olha que bolo delicioso da Doce Amor. Aliás, a Doce Amor você encontra por aí, viu? Nos melhores supermercados do nosso amado Brasil tem a Doce Amor. Vá até lá, ó, e busque essa maravilha. Tá aparecendo aqui, ó. Olha aqui. Dá para você ver direitinho? Deus em Cristo te abençoe, que a gente possa desfrutar dessa maravilha que é a Tarde das Mulheres. Feliz aniversário para você também, que faz parte dessa história.